Boa noite a todos. Que a graça do nosso Deus seja sobre todos nós nessa noite. Amém. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Leremos o verso 37 até o verso 46. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 37, leremos até o verso 46. Diz assim o texto: E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Oremos. Senhor, estamos aqui na sua casa com nosso coração jubiloso pela oportunidade que temos de louvar o seu nome, Pai. E nós queremos neste momento, esse é o desejo do nosso coração, entendermos um pouco mais aquilo que a sua palavra tem para nos trazer nessa noite. Por isso, Senhor, abra os olhos do nosso entendimento e dá-nos a compreensão da sua palavra. E que o teu Santo Espírito promova no nosso meio a edificação e o estímulo necessário para o serviço dedicado ao Senhor. É a oração que nós fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós temos sido testemunhas, nesses anos de vida cristã, de diferentes manifestações quanto ao relacionamento com Deus. Alguns têm compreendido a vida cristã a partir da capacidade de acumular informações, a partir da capacidade de se compreender a teologia, e passam a vida inteira lendo, estudando, participando de conferências e não perdendo oportunidades de ler artigos na internet e até mesmo sermões que hoje são livremente divulgados através da internet. Por outro lado, nós vemos um completo desprezo com a teologia. Nós vemos, por um outro lado, uma desconsideração sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos instrui e nos orienta para vivermos uma vida realmente conformada com a sua vontade. E essa é a razão porque nós vemos igrejas e inclusive indivíduos confessando o nome de Jesus, porém vivendo uma realidade de vida, de organização bem distante daquilo que realmente a palavra de Deus ensina. E eu não tenho dúvidas que nós realmente precisamos passar nos nossos dias por uma reforma teológica, por uma reforma prática, porque em muito crentes e igrejas estão se distanciando porque lhes falta o conhecimento da Escritura. Mas eu fico perguntando aqui no meu coração até que ponto o conhecimento da Escritura já não é suficiente para vivermos uma vida obediente a Deus. Será que o que falta para muitas igrejas hoje, será que o que falta para nós vivermos uma vida realmente consagrada a Deus, dedicada exclusivamente ao Senhor, será que o que falta para nós é conhecimento da Escritura? É conhecimento da palavra de Deus? Alguém pode dizer, sim, falta conhecimento da palavra de Deus.
falta entendimento da palavra de Deus. E eu realmente fico inquirindo aqui o meu coração: será que realmente é isso que nos falta? E o texto que nós acabamos de ler é um dos textos da Escritura que nos mostra como a fé verdadeira, a fé em Jesus, ela é comunicada através de um testemunho verdadeiro. Como a fé, no que diz respeito ao conhecimento, no que diz respeito às convicções internas a respeito de Jesus, são capazes de nos conduzir a uma vida prática e de testemunho público neste mundo. Se você dá uma olhada no Evangelho de João, do capítulo 1 até o capítulo 21, você vai perceber que basicamente em todos os capítulos do Evangelho de João há um verbo que se repete. Esse verbo é o verbo pistel, que é traduzido aqui como crer, creram, cri. Esse verbo, ele tem uma frequência muito interessante no Evangelho de João. E aí, por curiosidade, fui dar uma olhada nos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, e descobri que no Evangelho de Mateus, o verbo crer, como tradução de pistel, ele tem uma frequência de 11 ocorrências no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Marcos, essa palavra, esse verbo, aparece 14 vezes. No Evangelho de Lucas, este verbo aparece 9 vezes. Mas no Evangelho de João, incrivelmente, esse verbo possui uma ocorrência de 98 vezes. Isso mostra que João, ao redigir o seu Evangelho, quando ele relatou esses fatos, havia latentemente na sua mente, no seu coração, este verbo. E a sua intenção com este Evangelho é de conduzir as pessoas a crerem no Filho de Deus, no Verbo encarnado. E particularmente, este texto vai nos mostrar como devemos agora, uma vez crendo no Evangelho do Senhor Jesus, manifestar, praticar, evidenciar a fé verdadeira que nós confessamos ter no Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque eu estarei destacando neste texto 4 grupos de pessoas. E, sem dúvida alguma, em um desses 4 grupos, todos nós fazemos parte. De algum deles, nós fazemos parte. O primeiro grupo está presente aí, a partir do verso 37, que diz o seguinte: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, o que diz o texto? Não creram nele. Este é o primeiro grupo. É o grupo daqueles que não creem em Jesus. Mas é interessante que o texto diz que, embora, mesmo Jesus fazendo tantos sinais, não foram poucos, tantos sinais na presença deles, ao alcance da consciência, ao alcance da compreensão, ao alcance da visão, diz o texto que eles não acreditaram em Jesus. E estes sinais aqui não são nenhum outro sinal, senão aqueles que são relatados no Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 2 ao verso 6, quando os discípulos de João foram até Jesus, os discípulos de João Batista, e perguntaram para Jesus, a mando de João Batista, se ele era aquele a respeito das profecias que eles aguardavam, ou se eles deveriam aguardar por mais tempo. E Jesus manda um recado como resposta a João Batista, que estava encarcerado: vá lá e diga para eles que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino de Deus. Estes sinais são sinais messiânicos, são sinais proféticos, de maneira que antes de Jesus ninguém realizou esses sinais, porque eles estavam reservados na história para a testificação, para a confirmação daquele sobre quem as profecias antigas indicavam. Então estes sinais são a prova
de que quem está operando tais sinais, é o Jesus, é o Cristo, é o ungido, é o Messias. Mas mesmo Jesus fazendo tantos sinais, diz o texto que este grupo foi resoluto em não acreditar em Jesus. E o verbo crer, no verso 37, na gramática grega, está no imperfeito. Isso significa que eles não estavam crendo. Não foi uma experiência ocasional deles não terem crido naqueles sinais especificamente. Não, Jesus estava persistentemente operando muitos sinais e eles persistentemente estavam resistindo crer em Jesus. E nós ficamos perguntando: como isso é possível? Como eu posso colocar um objeto diante dos meus olhos e negar a presença desse objeto diante dos meus olhos? Isso parece uma insanidade, e somente uma pessoa fora de controle, fora da sua condição de saúde mental, pode ter um objeto diante dos seus olhos e negar que esse objeto exista. E esse questionamento é um questionamento que certamente ocupou o coração de João ao relatar esses fatos para nós, porque ele se lembra de um texto que se encontra em Isaías capítulo 53, verso 1, que diz, só tem uma explicação, e a explicação é teológica. Ele se lembra do texto de Isaías, um questionamento de Isaías que Isaías fez: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? E ele continua: por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda. Aí ele vai se lembrar também de um outro texto que se encontra em Isaías capítulo 6, verso 10, que diz assim: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. A explicação teológica que João recorre aqui é que este grupo não cria, porque não podia crer, por força soberana da vontade de Deus. O próprio Deus se encarregou de cegar o entendimento deste grupo, para que não crescem, e que por meio dele não fossem salvos, não fossem curados. Essa é uma explicação teológica que Isaías dá no seu texto e que João se lembra, porque Isaías passou por essa crise de pregar, e era dominado por uma angústia, a angústia de pregar e ao mesmo tempo sentir-se como que se estivesse falando sozinho, porque não havia reação, não havia resposta, não havia arrependimento nos seus dias. E João se lembra disso. Só há uma explicação para esse grupo não acreditar diante de tantos sinais. É a vontade de Deus que está cuidando disso. Este é o primeiro grupo. É o grupo daqueles que, embora muitas vezes dentro das nossas igrejas, não faz o menor sentido a exposição da Escritura, não faz o menor sentido os cânticos que proclamam e exaltam o nome do Senhor, não faz o menor sentido estar na igreja e desfrutar da companhia, da presença, do abraço, do carinho, do afeto dos nossos irmãos, da comunhão dos santos. Não faz o menor sentido. Estão como que cegos no seu entendimento para compreenderem a profundidade e como isso toca, como isso afeta a nossa vida. Este é o grupo daqueles que não creem. Mas João continua. Quando ele começa no verso 42, dizendo, contudo, ele está dizendo, a parte deste grupo, a parte desses que não creram, existe um outro grupo. E esse grupo, diz o texto, é formado, é constituído pelas próprias autoridades. E o alívio que nós temos no texto é que João diz que este grupo, formado pelas próprias autoridades, acreditaram em Jesus. Nos dias de Jesus, especialmente em Jerusalém, na verdade, em toda a Palestina, o índice de analfabetismo era enorme. Então as pessoas, elas careciam, elas dependiam das autoridades religiosas, que investigavam as Escrituras,
com profundidade. E essas autoridades que são conhecedoras das Escrituras, essas autoridades que detêm o conhecimento da profecia, fazendo parte dessas multidões em volta de Jesus, começou a fazer uma comparação, uma análise, começou a fazer uma investigação teológica, e na sua investigação científica, eles constataram, por meio daqueles sinais, que quem estava operando os sinais, era o Messias. E por isso diz o texto que eles acreditaram que Jesus era de fato o Filho de Deus, o Messias. Eles acreditaram. Até aí tudo bem. Porém, João continua dizendo, mas, adversativa agora muda tudo. Mas, por causa dos fariseus, por causa deles, diz o texto que, embora acreditando em Jesus, estas autoridades não o confessavam. Mais uma vez, no imperfeito. Não foi uma situação ocasional. Estas autoridades persistentemente negavam confessar publicamente a sua fé em Jesus. E a razão está aí. Eles temiam serem expulsos da sinagoga, porque custou muito ocupar aquela posição de autoridade, custou muito ocupar o poder no sistema eclesiástico, custou muito conquistar o merecimento, o prestígio entre os judeus. E eles não estavam afim, não estavam dispostos, em nenhum milímetro, para comprometerem aquelas conquistas no sistema do poder eclesiástico da época. Por causa dos fariseus, eles censuraram o povo de conhecerem a verdade a respeito de Jesus, porque eles guardaram o segredo somente com eles. Foram abençoados por essa revelação, porém não comunicaram essa revelação àqueles que tanto precisavam. E o verso seguinte, o verso 43, ilustra para nós o que foi que aconteceu no coração dessas autoridades. Diz o texto que eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E nós cantamos muitos cânticos e hinos, falamos muito sobre a glória. Glória a Deus, meus irmãos. E muitas vezes não nos passa no nosso coração o que esta palavra significa. Essa palavra foi transliterada, foi traduzida do hebraico para o grego, carregando o mesmo significado. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, esta palavra, ela poderia ser traduzida, ela poderia comunicar o entendimento de uma opinião, de uma argumentação a respeito de alguém. Essa palavra poderia ser utilizada, por exemplo, para descrever também a majestade, a autoridade de alguém, o prestígio de alguém. Então, quando você fazia referência ao prestígio, ao merecimento, à autoridade de alguém, você estava glorificando, ou seja, você estava elogiando. Aliás, a palavra louvor significa elogio. Nós glorificamos a Deus quando nós fazemos menção, pela fé, a respeito das virtudes do caráter do nosso Deus. E fazemos isso através das nossas melodias, das nossas músicas também. Mas a palavra doxa aqui no grego, também significava na mente de um judeu daquela época, a palavra peso. Até hoje, nas feiras populares aqui em Goiânia, você encontra, tem que procurar bastante, mas você ainda encontra. Você chega lá, me dá um chuchu aí, me dá uma abobrinha. Eu diria, me dá aí 1 quilo de piqui. E aí se coloca do lado aquilo que você está pedindo, na balança, e do outro lado se coloca o peso. Se você está pedindo 1 quilo, então coloca-se do outro lado um peso correspondente a 1 quilo. E aí você então descobre se aquilo que está sendo colocado do outro lado da balança realmente corresponde a 1 quilo, quando há um equilíbrio. Tá? Então,
certamente esta palavra estava na mente de Paulo quando usou essa palavra doxa, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, quando ele diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Porque essa palavra doxa significava naquela época peso. E o que as autoridades estavam fazendo aqui é o quê? Por um lado, as autoridades estavam olhando para Jesus, vendo os sinais que ele estava operando, vendo o comprometimento que aquela compreensão exigia deles, que era o confessamento público. Eu creio em Jesus, Ele é o Senhor esperado, e eu me rendo aos seus pés, e eu o adoro. Por outro lado, eles tinham outro peso, que é o peso dos homens. Se crer em Jesus era o peso divino que estava sobre eles, por outro lado, tinha um outro peso, que é o peso da nossa carnalidade, da nossa pecaminosidade, que dizia para eles o seguinte: não confessa não, senão você vai perder o cargo lá na sinagoga. Os fariseus vão te colocar para fora e vocês serão humilhados publicamente. Se você for expulso da sinagoga, você vai perder o seu salário. Não faça isso. E eles começaram a pesar, de um lado, o comprometimento e todos os efeitos disso na sociedade. Por outro lado, o não confessar publicamente, e também os comprometimentos, os benefícios e também os prejuízos que isso traria. E eles começaram a balancear, pesar. E infelizmente, eles optaram pelo peso da glória dos homens e desprezaram o peso da glória de Deus, que reivindicava um comprometimento público da fé. Este é o segundo grupo. Se o primeiro grupo é o grupo dos que não creem, o segundo grupo é o grupo dos que creem, mas não confessam. Não confessam. Guardo a bênção só para eles. João continua, verso 44 e 45. Há um terceiro grupo. Quem sabe nos identificaremos mais com este grupo, que João começa dizendo no verso 44. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Este é o grupo que faz diferença entre aqueles que não creem e aqueles que creem, mas não confessam. Por quê? Porque eles não são detidos pela aparência, pela manifestação externa, que Jesus está aqui comunicando a revelação do próprio Pai. Eles não são presos e detidos pelos sinais, eles enxergam além, eles conseguem compreender que Jesus não está apenas operando sinais para a confirmação da sua messianidade, da unção que está sobre ele, a qual o habilitou para pregar o evangelho aos pobres, curar os enfermos, levantar os mortos da sepultura. Eles enxergam que por trás daqueles sinais há um Jesus que é Filho de Deus, que é um Messias e que foi enviado por causa de um projeto muito interessante, muito profundo. Por isso eles olham os sinais, creem em Jesus, mas eles creem no Pai que envia Jesus. Eles percebem que Jesus faz parte de um projeto eterno de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Eles percebem que a vida cristã neste mundo consiste não apenas em contemplar os sinais e maravilhas, mas de crer verdadeiramente em Jesus, o Filho de Deus, compreendendo que a vinda de Jesus cumpre um propósito eterno de salvação. Crer naquele que está na condição de enviador de Jesus, é o Deus missionário. Capítulo 13, verso 20 diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
eles não são distraídos pelos sinais. Eles percebem que há um propósito muito mais excelente por trás daqueles sinais. E esse propósito está na revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio para sofrer em favor de todos nós, para morrer naquela cruz, ser sepultado, porém ao terceiro dia ressuscitar, para aqueles que estavam mortos receber a vida e a vida eterna. Este grupo crê nisso, crê em Jesus e se compromete publicamente em participar dessa obra, seguindo Jesus publicamente, porque eles perceberam que o grande lance não eram sinais, mas quem estava operando os sinais. Este é o terceiro grupo, é o grupo daqueles que creem e se comprometem. E João continua no seu relato, mostrando para nós que há um quarto grupo. E esse quarto grupo elucida para o nosso coração sobre em qual dos três primeiros grupos nós fazemos parte. Se no primeiro grupo, se no segundo grupo ou se no terceiro grupo. Quando ele diz o seguinte: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O quarto grupo é o grupo daqueles que permanecem nas trevas, porque não tiveram a oportunidade que o primeiro grupo teve, não tiveram a oportunidade que o segundo grupo teve e não tiveram a oportunidade que o terceiro grupo teve. Por isso estão nas trevas. Para este grupo de enfermos, de mortos espirituais, afastados, destituídos, apartados da glória de Deus, se encontram. Este é o quarto grupo, o grupo daqueles que não encontram mais significado para continuar vivendo. O grupo daqueles que já perderam as suas forças e estão caindo pelo caminho, desanimados, abatidos, porque já perderam a alegria da salvação, não compreenderam o Evangelho. Este é o grupo daqueles que estão nos hospitais, sofrendo angústias que não queremos nem fazer ideia do que estão passando. E em volta, rodeados por parentes e familiares, sem forças, sem dinheiro, sem qualquer esperança. Este grupo é o grupo daqueles que fazem parte do segmento menos evangelizado no Brasil, as comunidades indígenas. Este é o grupo do segundo segmento menos evangelizado no Brasil, os ribeirinhos. Este é o grupo do terceiro segmento menos evangelizado no Brasil, que é o grupo dos quilombolas. Este é o grupo do quarto segmento menos evangelizado no Brasil, que é o grupo daqueles que estão no Nordeste brasileiro, os nossos sertanejos. Este é o grupo daqueles que fazem parte do quinto segmento menos evangelizado do Brasil, que é o grupo dos surdos. Este grupo aqui, que ainda permanece nas trevas, é o grupo que faz parte do sexto segmento menos evangelizado no Brasil, que é o grupo dos ricos, dos mais ricos, e os pobres dos mais pobres. Este é o grupo que nós nos encontramos com ele todos os dias, e este grupo revela para nós em qual dos três grupos nós nos encontramos, dos três primeiros grupos. Se nós somos daqueles que não creem, e não vão crer mesmo, porque vivemos como cegos, ou se no segundo grupo, que nós percebemos a obra de Jesus, que Ele está cumprindo por amor do Pai, e mesmo sabendo disso, não nos comprometemos de maneira alguma, ou se nós fazemos parte do terceiro grupo, que percebemos na revelação de Jesus, um projeto do Pai, um projeto missionário do Pai, que tem como objetivo aquilo que o próprio Jesus disse no verso 46, eu vim como luz para o mundo,
a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim para libertar aqueles que são cativos pelas trevas, que ainda estão sob o poder do diabo, esses que estão sob a opressão de demônios. Eu vim para libertar essas pessoas. E a pergunta que poderíamos fazer para o texto aqui ainda é: em qual desses 3 grupos nós nos encontramos? Se cremos em Jesus verdadeiramente, se nós entendemos que a vinda de Jesus não foi apenas para nos conceder informações, mas para nos conduzir a um comprometimento público de fé, através das obras, a respeito das quais Paulo, no capítulo 2, verso 10, diz que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Estas obras traduzem aquilo que falta para nós. Não falta conhecimento teológico para nós, não falta compreensão sobre a Escritura, não falta para nós oportunidade de literatura cristã, de conferências. O que falta para nós nos nossos dias, e é o que vai gerar uma tremenda revolução nos nossos dias, o que vai trazer o verdadeiro avivamento nos nossos dias, é a obediência. É o que falta para nós, é a obediência, porque nós já cremos, nós cremos no Senhor Jesus, e nós somos chamados, desafiados pela Escritura, a não fazermos como o primeiro grupo que desprezam, a não fazer como o segundo grupo, que percebe a necessidade no mundo hoje, por causa de tantas pessoas que ainda estão cambaleando, indo em direção ao abismo eterno, e nós que somos os portadores da verdade, negamos muitas vezes, apesar de crermos, negamos compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus com os demais, com estes. Mas a palavra de Deus nos chama a um comprometimento, o comprometimento do terceiro grupo, crendo, mas também manifestando a nossa convicção através de obras de obediência ao nosso Deus. É isso que Ele nos chama, e é isso que nós devemos nos comprometer nessa noite, publicamente confessar a nossa fé em Jesus. Quem sabe você está no nosso meio e nessa noite entendeu a palavra do Senhor porque o Espírito te convenceu, e você quer tornar pública a sua fé, confessar publicamente a sua fé. Você tem a oportunidade nessa noite de dizer: Deus, eu estou aqui confessando publicamente a minha fé, e o meu comprometimento é de viver uma vida de obediência ao Senhor, uma vida cristã autêntica, que diz não para o pecado, mesmo sabendo os prejuízos sociais que isso trarão. Eu confesso o Senhor Jesus como governante, o meu Redentor e o meu Salvador. Quem sabe nessa noite você quer se levantar e publicamente manifestar o seu comprometimento com a missão que o Pai estabeleceu em Cristo, de ser uma testemunha fiel, onde você está, falando a respeito de Jesus e demonstrando para as pessoas que andar nos caminhos de Deus é o mais excelente projeto de vida que nós temos. E eu queria que você tivesse essa oportunidade. Vamos ficar de pé e vamos orar?